pode até um dia haver uma preferência para uma reunificação pacífica, mas não vejo assim um desejo, uma disposição para arriscar a própria vida para garantir a reintegração. Então, eu espero que a gente não passe por essa situação que seria realmente produziria um impacto muito pior do que a guerra na Ucrânia até. Ah, isso é mesmo. E o medo aí de uma guerra nuclear, você tem? Como que é? Ou não? Olha, assim, a gente teve um filho agora 1 ano e meio atrás e obviamente como eu estudo isso, assim, vários familiares falam, nossa, mas como você pode ter um filho numa situação dessa, o mundo vai acabar, etc. Eu confesso que não, assim. Não, não tem nenhum claro, maluco aí não que vai enfiar o dedo no... o risco existe não só de grandes potências, mas de proliferação. Por exemplo... Então, aquele negócio é sério que a Rússia ontem se abandonou o acordo de testar, né? Sim. Dos testes nucleares, né? Quer dizer que ela pode voltar a fazer teste. Sim. Mas eu acho que aquilo faz parte de um jogo, de mais uma coisa de negociação, de tentar assustar os europeus. Porque o que está acontecendo agora? Os ucranianos acabam de receber mísseis muito potentes por parte dos Estados Unidos que podem complicar a vida da Rússia a médio prazo na Ucrânia. E eu acho que a partir do ano que vem, pode haver uma movimentação de entregar uma série de armamentos de última geração do Ocidente aos ucranianos. Em parte, isso aí vai até o ano que vem, então? Lá na Ucrânia? Acho, assim, depende um pouco do cenário nas eleições americanas. Né? Mas, se o Biden for reeleito, e agora com a Polônia ganhou um governo muito fortemente pró-Ucrânia, e a Polônia está perto, faz fronteira com a Ucrânia. Quem viaja para a Ucrânia aqui do Brasil precisa primeiro ir para a Polônia, para pegar a trem. Então, a Polônia se sente ameaçada mesmo. Então, eu acho que isso faz um pouco essa tentativa de dizer, se vocês escalarem, a gente também vai escalar. Mas, por enquanto, eu acho isso não me assusta tanto. Eu acho que eu acho que, por enquanto, isso não é uma realidade militar. Mas se no ano que vem a Ucrânia conseguir iniciar um processo de invadir a Crimeia, que não imaginário ucraniano é muito importante. Tem gente falando, mas aquilo sempre foi a Rússia. Não, mas os ucranianos é muito claro que aquilo faz parte da Ucrânia e há um desejo amplamente difundido entre a população de retomar essa península. Aí a gente precisa só ver como o Putin consegue vender isso para a sua própria população se sente que está prestes a perder a Ucrânia, a Crimeia, o que faria com que a Rússia ficaria com menos do que antes. Perdeu o território. Perdeu o território. Aquilo, isso é uma derrota para lideranças total, né? russas, sempre na história, sempre tem sido uma péssima notícia. Aí você acha que ele aperta o botão? Não, eu não acho que aperte o botão. Tá. Mas ele certamente fará muito barulho. Entendi. Para tentar convencer os aliados ocidentais da Ucrânia de dizer não, vocês não podem tocar. Mas vão tentar e é uma questão... Aí depende muito da disposição americana em aumentar o apoio militar aos ucranianos. Mas se houver um upgrade assim, significativo do apoio militar ocidental à Ucrânia, eu não descartaria essa hipótese de haver uma tentativa de retomar a Crimeia, assim. Entendi. E nessa confusão toda, tem a Índia ainda, né? Que a Índia é um país importante, né? E como que ela está se posicionando aí? Ela também está meio que olhando só ali? Então, é interessante que... Porque ela também tem ali do lado dela, tem o Paquistão, né? Que... É interessante porque a Índia teve um posicionamento que surpreendeu algumas pessoas. Ela se posicionou de forma muito claramente pró-Israel, porque, como aqui no Brasil, tem um grupo mais de direita nacionalista que promove esses laços com Israel, e também o atual primeiro-ministro, Narendra Modi, ele é visto como anti-islã. Então tem essa tensão interessante que ele utiliza a sua proximidade com o atual governo israelense
para mobilizar os seus seguidores anti-Islã também. Assim. Então, é uma coisa muito interessante nesse sentido. Mas, basicamente, a Índia se sente como o país que deve liderar o sul global, que deve ter um papel chave de liderança na Ásia, o que se choca diretamente com as ambições geopolíticas da China. Isso, na melhor das hipóteses, será um conflito eterno que nunca explode, mais do que já explode, porque tem, às vezes, confrontos na fronteira que está contestada. Né? Isso. As pessoas esquecem que a China invadiu a Índia nos anos 60. Aquilo ainda é um trauma na Índia. E o conflito de fronteira não está resolvido. É uma região... E nenhum lado pode ceder. Aquilo é um pouco parecido com a gente está vendo Israel e Palestina. Seria o fim da carreira de qualquer liderança indiana ou chinesa de assinar um acordo que envolve a cessão de 1 centímetro de território. Entendi. Então, aquilo, na melhor das hipóteses, será uma guerra fria eterna e, na pior das hipóteses, um confronto aberto. Aí, eu não acho nenhum dos lados quer um conflito, nenhum dos lados tem o poder de encerrá-lo. O único risco aí é um erro de cálculo, que a gente chama. Que, por exemplo, lembra que eu falei do ataque de Hezbollah contra Israel em 2006? Aquilo foi um erro de cálculo. O Hezbollah não queria um bombardeio israelense de Beirute. Eles achavam que sequestrar 2 israelenses ia ser uma humilhação para Israel, mas que ficaria por isso. Não ficou. Então, no caso entre Índia e China, eu não acho que é um plano porque aquilo seria péssimo para os dois. Mas Entendi. O que pode ser, por exemplo, houve 20 mortos em tiroteios entre soldados chineses e indianos em 2020. Se em algum momento, sei lá, um primeiro-ministro indiano está em apuros políticos e precisa desviar a atenção, ele manda os soldados matarem mais 50. E aí o chinês responde, mata não sei o que, e aí a coisa acaba, mas meio que sem querer. Certo. A Primeira Guerra Mundial foi isso. Ninguém queria um confronto, mas também ninguém queria parecer fraco. Então, isso me preocupa, mas não ao ponto... Eu não acho que é um desejo assim de querer realmente invadir o outro novamente. Certo. Né? Nesse sentido, sim. Entendi. E num exercício assim que a gente pode fazer de duração aí, você acha que esse conflito Israel e Hamas, ele dura quanto? A questão é que... Ou vai depender muito desses próximos passos? Aí você vai ter uma incursão terrestre ou não? Então, basicamente, os dois estão em conflito desde há anos. Assim. Então, a questão é a intensidade do conflito. Aí, claro. Que nunca houve assim A gente pode chamar isso aí porque tem aqueles... Até esqueci de falar isso que eu queria ter falado. A tal das intifadas. Sim. Né? O que é uma intifada? Intifada é um levante geral. É um levante. Esse aqui ainda não é. Não, porque... Bom, não, porque se... Que eu ouvi você falando, acho sim. que foi hoje, né? No seu Insta, né? Você estava até explicando isso, eu achei legal pra caramba. Todo mundo está olhando para Gaza, mas há um risco real de termos uma espécie de guerra civil envolvendo a Cisjordânia e Israel, onde há confrontos violentos. Na verdade, já há, mas uma intensificação de confrontos entre colonos judeus e moradores palestinos da Cisjordânia, de gente se matando nas ruas, basicamente. Entendi. E essas imagens dos hospitais, etc., aquilo deixa as pessoas... Inflama, né? Totalmente. Então, assim... E eu visitei vários assentamentos durante essa viagem de 2018 e você, às vezes, assim, você vê lá as casas construídas por colonos e você vê, assim, do outro lado do vale, moradores da Palestina, aquilo é tudo muito próximo e um monte de muros, etc., mas é uma situação extremamente tensa. Houve já, desde o dia 7 de outubro, já morreram pessoas em confrontos
pontuais na Cisjordânia. Entendi. Houve uma pessoa que morreu em confrontos, e aí, de forma realmente trágica, houve um ataque de judeus contra familiares da vítima e mais 2 vítimas morreram no funeral. Ou seja, uma situação de muita tensão. E isso, sim, para mim, produz um risco de uma terceira intifada, o que é terrível. Que aí é o pior das situações. Em termos de vítimas, na verdade, eu acho que uma incursão por terra produziria mais vítimas. Mas se você está numa situação de intifada, você vai ter ataques terroristas no centro de Tel Aviv, você vai ter israelenses matando um palestino na rua porque acham que a pessoa pode ser um terrorista, etc. E esse acaba minando completamente qualquer confiança mútua. E é importante lembrar também.